Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, e o tema de hoje, uma programação um pouco diferente. Vocês estão acostumados aqui, quem é inscrito aqui no canal Filho de Peixe, na véspera de jogos do Santos, de partida do Santos, eu costumo trazer para vocês a análise pré-jogo do confronto. Mas dessa vez eu resolvi fazer uma pequena alteração. O Santos joga nessa quarta-feira, às 7 horas da noite, na Vila Belmiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas no jogo de ida o Santos venceu por 2-0, a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil parece bem encaminhada, e eu resolvi trazer um vídeo aqui para vocês sobre um assunto que tem pipocado bastante nas redes sociais, que tem crescido nas redes sociais. Acho que era um tema importante para a gente discutir, que é o seguinte: Odair Hellmann. Odair Hellmann merece ser demitido? Odair Hellmann vai ser demitido? É justo demitir o Odair Hellmann? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos para aquele ritual de sempre. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você receba esse e outros vídeos assim que eles forem publicados. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e de Telegram, para que o maior número de pessoas consiga ver esse vídeo, e também deixe um like, que é muito importante para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas e as publicações cheguem no maior número de pessoas. Tá certo? Mas vamos falar sobre o Odair Hellmann. Essa especulação sobre uma possível demissão do Odair Hellmann ganhou força nas horas que antecederam o confronto entre Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Os setoristas que cobrem o Santos foram apurar com as suas fontes qual era a possibilidade de demissão, qual é o cenário envolvendo o Odair Hellmann no comitê de gestão, entre o Andrés Rueda, com o Falcão e etc e tal. E não há, até esse momento, nenhuma possibilidade concreta de demissão. É claro, se o Santos perde amanhã para o Botafogo de Ribeirão Preto, perde a vaga, depois no final de semana perde do América Mineiro, a situação pode mudar. Mas no momento que eu gravo esse vídeo, às 8h58 da manhã de terça-feira, o Odair Hellmann está seguro no cargo. Mas eu queria falar, fazer uma análise sobre a passagem do Odair Hellmann pelo Santos, para a gente debater aqui se é justo ou não que ele seja demitido. A primeira coisa é o seguinte, vamos falar de números, Eu separei aqui, vou reforçar de novo, deixa o like aí galera, é muito importante esse vídeo aqui, eu fiz um trabalho amplo de pesquisa, deu um baita trabalho, e acho que você dando o like é uma forma de recompensar o levantamento que eu fiz. Peguei todos os jogos do Santos, analisei informações táticas, resultados, desempenho, para a gente tentar falar de uma forma mais completa possível sobre o Odair Hellmann. Desde que ele chegou ao Santos, na temporada de 2023, o Santos jogou 19 partidas. Dessas 19 partidas foram 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Vitórias contra Mirassol, São Bento, Portuguesa, Ceilândia, Iguatu, Blooming e Botafogo de Ribeirão Preto. 7 empates contra São Bernardo, Água Santa, Ferroviária, Santo André, Corinthians, Audax Italiano e Atlético Mineiro. E 5 derrotas: Guarani, Palmeiras, São Paulo, Ituano e Grêmio. Em 19 jogos, com essa marca, são 49,12% de aproveitamento. Abaixo de 50%, mas se você que é um craque da matemática e está vendo esse vídeo agora, você vai dizer: ah, mas com 49%, 50% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, o Santos escapa do rebaixamento. Bom, é verdade. O Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, vezes 3 pontos, 50% de aproveitamento, o Santos faria ali cerca de 55 pontos. O número mágico para escapar do rebaixamento é de 45, 47. Em tese, com 50% de aproveitamento no Brasileiro, o Santos não vai cair. Mas vamos analisar o desempenho do Santos, Primeiro, que as derrotas do Santos, foram, como eu já disse, além do Guarani e do Ituano, o Santos perdeu para Palmeiras, São Paulo e Grêmio, ou seja, todos os adversários da primeira divisão, e também empatou com o Corinthians e com o Atlético Mineiro, também adversários de primeira divisão. Ou seja, o Santos, estamos indo já para o mês de maio, e em maio o Santos ainda não conseguiu vencer nenhum adversário da Série A. E isso é preocupante se a gente levar em consideração que ainda teremos 36 rodadas de um campeonato de Série A. Mas aí você pode me dizer: pô André, mas o campeonato do Santos não é contra Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, esses times vão brigar lá em cima, o Santos entra no Brasileiro brigando para não cair. Tudo bem, é verdade.
Mas a gente tem que levar em consideração também que no começo do ano o Santos empatou e perdeu para times que estão muito abaixo dele em quesito de ranking de futebol, de prateleira de futebol nacional. Perdeu para o Guarani, empatou para o Santo André, empatou com o Água Santa no momento em que o Água Santa ainda não era a sensação do Campeonato Brasileiro. Água Santa que, apesar de ter feito uma brilhante campanha no Campeonato Paulista, não tem sequer divisão nacional. Os trabalhos do Água Santa para essa temporada de 2023 estão encerrados. Eles fizeram uma heróica campanha no Paulistão, mas não tem mais agenda nesse ano de 2023. E é por isso que isso preocupa. E é por isso também que boa parte dos torcedores, sobretudo nas redes sociais, que eu monitorei bastante também antes de sentar aqui para gravar para vocês, muitas pessoas pedem a cabeça do Odair justamente por isso, por entenderem que ele não consegue extrair mais desse time, que é um time que chega em maio, que joga dentro de casa, né, na Vila Belmiro, no contra-ataque, dá a bola para o adversário e sai para contra-atacar, contrariando ali o dito DNA ofensivo do Santos. As pessoas, os torcedores querem que o Santos proponha jogo, enquanto com o Odair o Santos parece ser um time que vai jogar no contra-ataque. E é sobre isso que eu queria falar nesse segundo tópico, essa segunda parte do vídeo. Não me parece que o Odair tenha conseguido, com todo o tempo de trabalho que ele teve, vale lembrar que ele assume, né, ele começa a trabalhar depois da Copa do Mundo, teve uma grande pré-temporada e depois que o Santos foi eliminado para o Ituano, houve uma grande intertemporada. E ele teve, então, ele sim teve tempo para treinar, mas não me parece que com o que ele tem hoje, ele consiga extrair, consiga fazer com que esse time proponha jogo. É um time que, nas melhores partidas sob o comando do Odair, foi um time que deu a bola para o adversário e saiu no contra-ataque. E isso incomoda boa parte da torcida. Eu não acho que jogar sem a bola seja um problema. A grande questão é que talvez esteja de uma forma demasiada, isso tenha acontecido de uma forma excessiva. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo, em vários momentos o Santos se retraiu tanto, mas tanto, que a própria estratégia de contra-ataque ficou inviabilizada, porque o Santos tinha 8, 9, em alguns lances até o Marcos Leonardo na intermediária do Santos. Como que você vai contra-atacar se todo o seu time está lá embaixo? Você tem um campo muito grande para percorrer e isso isso prejudica essa estratégia de jogar no contra-ataque. Outra questão é que, e aí é culpa total do Odair, é que ele não consegue fazer o time ser criativo. O time do Santos abusa de lançamentos, abusa de cruzamentos também. Não é um time que tem repertório para chegar por dentro da área, pela frente da área, jogando por baixo. É um time que usa e abusa de chutões improdutivos. Sempre lembro aqui, no jogo contra o Audax italiano, o Messias tentou 11 lançamentos e acertou apenas 2. E isso já era algo que vinha acontecendo com o Maicon. Quantos vídeos eu falei aqui, e vocês que viram os jogos são testemunha, quantos e quantos jogos o Maicon simplesmente pega a bola e tenta uma bola longa, um chutão lá para frente na diagonal, e quantos desses chutões resultaram em absolutamente nada. Então é um time que não tem muito repertório, não tem muita criatividade para atacar, e isso é sim culpa do técnico. A outra questão é a seguinte, queria juntar dois tópicos em um. O Odair sofreu sim, principalmente no começo da temporada, com desfalques. Ele perdeu o Soteldo, que é o principal jogador de linha do Santos, perdeu o Mendonça também lesionado, o Ângelo, o Lucas Braga está tratando uma pubalgia até agora, o Lucas Barbosa recentemente teve uma lesão no tornozelo, não sabemos quanto tempo ele vai ficar fora. Então um time que joga no contra-ataque precisa de jogadores de velocidade nas pontas, e por vários momentos o Odair não teve esses jogadores, mas ele é pago para encontrar soluções. Ocorre que, mesmo com desfalques, o Odair, em várias circunstâncias, se mostra preso a um único sistema, o famoso 4-3-3. Parece que não importa a circunstância, não importa o adversário, o Odair e o Santos vão jogar no 4-3-3. E mesmo quando parece que não será um 4-3-3, quando a bola rola, a gente vê um 4-3-3, ou quando muito um 4-2-3-1, mas se você parar para pensar, 2 volantes, um meia centralizado, 2 abertos e um lá na frente. É um 4-3-3 com uma forma mais moderna. E aí eu separei aqui também dados para vocês, né?
Dos 19 jogos do Santos na temporada, em 16 o Odair escalou o time no 4-3-3. Houve também uma escalação em que ele optou pelo 3-5-2 contra o Santo André pelo Campeonato Paulista. Houve também dois jogos em que ele optou pelo 4-2-4. Nenhum meia e 4 atacantes. Essa de longe é a pior das formações do Odair Hellmann, é a pior das escolhas, porque aí o Santos fica com um verdadeiro buraco dentro de campo. E como eu falei anteriormente, em algumas circunstâncias parece que o time vai jogar num 4-4-2, mas quando a bola rola a gente vê que é um 4-3-3 velado. Querem um exemplo? Jogo contra o Blooming na estreia da Sul-Americana. Sai a escalação, o time do Santos tem o Ivonei e o Lucas Lima, na frente do Camacho e do Dodge. A torcida vê a escalação e pensa, finalmente o Odair vai reforçar o meio de campo, vai ter quatro jogadores de meio com 2 atacantes. Mas quando a bola rola, o que a gente viu? Ivonei aberto pela ponta esquerda, Lucas Lima aberto pela ponta direita. Os dois fizeram uma partida muito abaixo, porque não são jogadores que têm essa característica de jogar como ponta, não tem velocidade, então acabou sendo um time improdutivo. Isso se repete em diversas ocasiões. Contra o Atlético Mineiro mesmo, o Daniel Ruiz joga aberto pela ponta esquerda e é um jogador que não tem essa explosão, não tem essa força física para acompanhar a lateral e quando o Santos recupera a bola, puxar contra-ataque. Então, nesse aspecto, o Odair tem culpa sim, porque ele é pago para encontrar alternativas. Você não tem o Soteldo, você não tem o Mendonça, você não tem o Lucas Barbosa, não tem o Braga, não tem o Ângelo. Falando o português correto, se vira. Você tem que encontrar formações, eventualmente colocar um terceiro volante, 2 meias, jogar o Ivonei ou o Miguelito com o Lucas Lima, tirar um atacante, já que o Ângelo não vive uma boa fase, povoar mais o meio de campo, colocar 5 jogadores no meio de campo para que o Santos tenha controle das partidas. Enfim, o Odair é pago para encontrar soluções. E eu aqui, com muito respeito, fazendo levantamentos, eu também faço aqui a minha análise e acho que nesse aspecto o Odair erra sim, porque ele deve encontrar soluções, ele não pode nem deve ficar preso a uma única formatação, esse 4-3-3, que em várias circunstâncias não dão nenhum resultado. A última questão que eu queria falar, só para não dizer que eu não falei das flores, é que eu queria destacar um aspecto positivo do trabalho do Odair, que é o seguinte: em que pese o fato do Santos ainda não ter vencido nenhum adversário de Série A e também sofrer demasiadamente para furar bloqueios, uma coisa a gente tem que elogiar. Nos últimos jogos, o Santos parece demonstrar uma evolução uma evolução defensiva. Segundo o levantamento aqui que eu fiz, dos 12 jogos do Santos na primeira fase do Campeonato Paulista, o Santos saiu atrás em 9. Sim, você ouviu bem, em 75% das partidas o Santos saiu atrás. E desses 9 jogos que o Santos saiu atrás, o Santos só virou um jogo. Ou seja, se o Santos sai perdendo, meu amigo, é bom você acender uma vela, fazer sua oração, porque virar um jogo é quase impossível. E o Santos também no Brasileiro sai perdendo para o Grêmio e não vira o jogo. Ou seja, o time do Santos não tem força para virar jogo. E isso é preocupante. Mas o que eu acho que tem melhorado? Dos últimos 10 jogos do Santos, o Santos não tomou gol em 7. Então, um time que na primeira fase do Campeonato Paulista simplesmente saía perdendo de quase todo mundo, só não saiu perdendo para o São Bento, para o Água Santa e para a Portuguesa. Não tomar gols já é um alento. Você vai me dizer, bom, mas o Santos foi vazado contra adversários que importam. O Santos foi vazado contra o Grêmio, foi vazado contra o Corinthians e além também daquela humilhação contra o Ituano. Mas, pelo menos o time está sofrendo menos gols. Como eu disse, dos últimos 10 jogos, em 7 não tomou gol. Mas aí tem um contraponto também que preocupa. Dos últimos 3 jogos, o Santos não marcou gol em nenhum deles. Isso, claro, é preocupante. Se você não toma gol, mas também não faz, o máximo que vai acontecer é o jogo terminar 0-0. Então, pelo menos, eu acho que o ponto positivo do trabalho do Odair é ter, aparentemente, melhorado o sistema defensivo do Santos. Se isso for um processo, primeiro você conserta a casinha lá atrás, para depois buscar formas de criar ofensivamente, só o tempo vai dizer. Mas, pelo menos, o Santos
parou de ser aquela peneira, né? A zaga do Santos parecia um verdadeiro queijo suíço, era só apertar que o Santos sempre entregava um gol. E para terminar, eu queria dar aqui, né, depois de tudo isso, dar a minha opinião. Respondendo à pergunta, você demitiria o Odair Hellmann? A minha resposta é não. Você pode até achar que eu estou sendo incoerente por ter listado mais pontos negativos do que positivos, mas a grande realidade é a seguinte: o Odair Hellmann não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro e talvez seja o último, não sabemos, seja o último técnico da gestão Rueda. Mas o time do Santos já teve, desde o começo da gestão do Rueda, quase 10 técnicos, dos mais variados perfis. De Carille, mais defensivo, a Fernando Diniz, passando por Lisca, Ariel Holan, Orlando Ribeiro, Marcelo Fernandes, enfim, vários treinadores. E nenhum deles deu jeito nesse elenco do Santos. Você pode até dizer, bom, mas o Santos pode jogar mais. É verdade. Mas eu não imagino um cenário em que, trocando de treinador, independentemente de quem venha, o Santos passe do patamar de briga contra o rebaixamento para briga por título, em nenhuma das competições, nem Copa do Brasil, nem Sul-Americana, muito menos no Campeonato Brasileiro. Então, acho que o Odair tem sim sua parcela de contribuição, ele tem escolhas equivocadas, ele tem algumas ideias que não me agradam, mas eu não sou a favor da demissão, porque ele não foi o primeiro e talvez não seja o último técnico da gestão do Andrés Rueda. O time é bom, o time titular do Santos é bom. Você pega um time que tem o Bauerman, um bom zagueiro, o João Paulo é um excepcional goleiro, o Soteldo é um bom jogador, o Marcos Leonardo é um fazedor de gols. Até pouco tempo atrás o Flamengo queria o Ângelo, você tem o Dodge, que é um bom volante. O time é bom, o elenco é fraco e é por isso que o Santos sofre. Quando começam a vir as alterações, a gente vê que o nível cai. Mas, no geral, eu não demitiria o Odair Hellmann, até porque as opções no mercado são escassas. O Dorival Júnior recentemente fechou com o São Paulo, o Corinthians recentemente contratou o Cuca e eu não vejo nenhuma opção disponível no mercado que venha para resolver o problema. Você pode trazer um treinador estrangeiro, mas em maio o Santos partiria para uma aposta, um projeto começando do zero, e isso é bastante preocupante porque tem aquele ditado que a pior coisa que tem é você arrumar o carro com ele em movimento. Então imagina um gringo chegando agora para implementar toda a sua filosofia de trabalho com a temporada no meio, o Santos jogando quarta na Argentina, domingo na Vila Belmiro, depois vai jogar na Bolívia, depois volta para jogar no norte do país, no sul do país. É muito corrido, é pouco tempo para implementar um trabalho e é por isso que eu acho que a demissão nesse momento não é uma boa saída. Tá certo? Então, eu queria ouvir o que você tem a dizer, diga aqui nos comentários se você concorda comigo, se você é a favor da demissão do Odair, se você é a favor da manutenção dele, diga também o que você tem achado do time do Santos nos últimos jogos. Quero ouvir o que você tem a dizer e, mais uma vez, se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Filho de Peixe, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você receba esse e outros vídeos assim que eles forem publicados. Gostou desse vídeo? Deixa um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp e de Telegram, assim o maior número de pessoas vai ter acesso a esse vídeo falando sobre o Santos Futebol Clube, o maior clube da Terra, tá certo? Então nos vemos no próximo vídeo, muito provavelmente o pós-jogo de Santos e Botafogo pela Copa do Brasil, e ao longo da semana trazemos mais conteúdos aqui para vocês, para falar do Santos no Brasileirão, eventualmente comentar algum aspecto específico que possa surgir, mas a gente fala isso no decorrer da semana, tá certo? Agradeço a todos pelo carinho, pelos feedbacks, pelos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!